No princípio era Deus, e ele conversava com seu profeta Adão. E não havia livro ou Bíblia. E era para Eva acreditar nas palavras que Adão dizia, porque Adão tinha conversado com Deus. Esse é o padrão que foi estabelecido sobre a terra. Deus falando com um homem só, tratando com um homem sozinho na terra, o qual é seu profeta. E então a humanidade, os homens e mulheres da terra, escutando o profeta que Deus estabeleceu sobre a terra. E Deus nunca falou à humanidade através de um livro chamado Bíblia. Toda vez que Deus operou na humanidade, sempre foi através de um homem. Olha para os dias que antecederam o dilúvio. Havia livros dos profetas antes de Noé, livros de Enoque, livros desde Abel até o livro de Enoque. A Bíblia estava sobre a terra nos dias de Noé. E por causa da Bíblia, a terra tinha se enchido de pregadores que se intitulavam de homens de Deus. Eles repetiam o sacrifício de Abel, ensinando o povo que aquilo era salvação. Havia também a igreja de Enoque, embora Enoque não estava mais sobre a terra. E foi num quadro como este que Deus levantou um homem chamado Noé, quando a terra estava cheia de inimigos de Deus, que eram os pregadores de Bíblia. E Deus tratou com um homem sozinho sobre toda a face da terra, o homem chamado Noé. Ele era o salvador da sua geração e do seu tempo. Não havia outro salvador sobre a terra a não ser o profeta Noé, e todos aqueles que rejeitaram ao profeta de Deus morreram nas águas do dilúvio. Mesmo a Bíblia, com os livros dos profetas desde Abel até Enoque, não puderam ajudar a humanidade em alguma coisa. Noé não salvou a Bíblia. Ele viu que não era necessário colocar a Bíblia dentro da arca, porque em outras gerações, ao invés do povo procurar pelo profeta que Deus haveria de estabelecer novamente sobre a terra, Noé viu que o povo de outras gerações iriam se fixar na Bíblia e, portanto, rejeitariam os profetas que Deus iria enviar, e por essa razão Noé não salva a Bíblia. Mas Noé salvou os filhos e filhas de Deus que estavam predestinados para a vida eterna em seu tempo, os eleitos. Outro exemplo que podemos ver é os dias dos hebreus em escravidão no Egito. Os livros de profetas de tempo passado não poderia ajudar os hebreus no Egito. A Bíblia não poderia fazer nada pelo povo que estava sofrendo no Egito. Mas Deus, através de um homem só, chamado Moisés, pôde libertar os hebreus de uma escravidão que durava mais de 400 anos. Um profeta foi o libertador e salvador dos hebreus naquele tempo. E em todo
toda a história nós vemos essa fundamentação, esse exemplo. Profetas eram enviados em seus dias e gerações, e eram esses profetas que operavam a salvação e a libertação dos filhos de Deus em suas épocas. Mas a Igreja Católica inventou sínodo, cânone, e resolveram pegar todos os livros dos profetas do Velho e Novo Testamento e juntarem em um só livro chamado Bíblia, biblioteca. A palavra Bíblia é um derivado de biblioteca. A Bíblia não é um livro só, mas vários livros. A Bíblia é a compilação de 66 livros. E Deus nunca inspirou alguém para reunir os livros dos profetas num só livro. É um filho do diabo que teve essa ideia. E no julgamento Deus não felicitará o que fez tal coisa. Deus tinha posto Israel de guarda contra os campos com sementes diferentes e contra panos com tecidos diferentes. Todos os livros dos profetas, só num livro chamado Bíblia, está bem, mas é um neto de Caim que fez aquilo. Não foi uma iniciativa divina, mas os imperadores com a ajuda da Igreja Católica Romana. O mosteiro de Santa Catarina, no Egito, próximo ao Monte Sinai. Nesse mosteiro, o manuscrito da Bíblia, seu original, foi conservado cuidadosamente com a finalidade de substituir o profeta, fazer com que a Bíblia tomasse o lugar do profeta, para pôr fim à palavra de Deus e cegar a humanidade. E então a Bíblia substituiu o profeta nas igrejas. E hoje os manuscritos estão guardados no museu em Londres. A Bíblia é um museu. É a réplica do manuscrito que está guardado no museu. Portanto, você católico, protestante, evangélico e branhamista que carrega a Bíblia debaixo do seu braço ou na sua bolsa, você está carregando um museu. Um museu chamado Bíblia, que nunca pode substituir um profeta vivo sobre a terra, o qual é o plano de Deus para a humanidade em cada geração. E depois a terra se encheu de tradutores e de muitas versões traduzidas da Bíblia. Olivertan, em 1535, primo de João Calvino, fez sua tradução. João Calvino, em 1550, também fez a sua própria tradução. Teodoro de Bence também fez a sua tradução em 1588. Davi Martin fez a sua tradução em 1750. John Frederick Osterwalde também fez a sua tradução. E aí então a terra se encheu de muitas versões. Versão Lois II, versão King James, versão Scofield, versão Thompson, e no Brasil, versão João Ferreira de Almeida. A tradução de quase todas as Bíblias que vemos vem do textos Receptus,
textos recebidos, a transposição latina de Erasmo de Roterdã dos textos master original com harmonização por causa das leituras públicas. E essas versões sofreram adicionamento de muitos versículos no Antigo e Velho Testamento e também alterações das palavras. Por exemplo, houve uma adição do versículo 14 em Mateus 23 para harmonizar o texto com o de Marcos 12:40. Acrescentado: é duro para ti recalcitrar contra os arguilhões. Depois, trêmulo e assustado, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor disse a ele, em Atos capítulo 9, versículos 5 e 6, a fim de harmonizar o texto de Atos 9 com o de Atos 26, versículo 14, adicionou-se o que falou o profeta Daniel. Marcos 13:14, em vista a harmonizar o texto de Marcos com Mateus 24:15, a adição de nosso Pai nos céus. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas livra-nos do mal. Em Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4, para harmonizar esse texto com o de Mateus 6, versículo 9 a 13, em vista a adição do versículo 37 em Atos 8, para harmonizar esse texto certamente com Atos 16 e especialmente para leituras públicas. A adição de quando não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, em Romanos capítulo 8, versículo 1, que perigosamente coloca o esforço do homem acima da graça de Deus. A adição de no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um só. Há três que dão testemunho na terra. Em 1 João capítulo 5, versículo 7. Isso não é apenas falso, mas também a presença dessas testemunhas no céu é a confusão sobre a quem elas dão testemunho no céu e com que propósito. Vocês veem? A adição de contra eles, em verdade, vos digo que o destino de Sodoma e Gomorra será mais suportável no julgamento do que para aquela cidade. Em Marcos 6, versículo 11, em vista à harmonização, esse texto de Marcos com o de Mateus, capítulo 10, versículo 15. E, portanto, todas as Bíblias que foram inspiradas por esse famoso manuscrito copiou a maioria dessas adições de acordo com a sua ignorância ou acham isso normal. E com esses adicionamentos e as alterações das palavras do manuscrito original, que vocês ainda verão, o diabo conseguiu se esconder dentro das falsas versões da Bíblia. Mas Deus deu uma solução para o problema das falsas traduções da Bíblia. Um homem chamado John Nelson Darby nasceu no ano de 1800 em Londres, na Inglaterra. E esse é o homem que Deus escolheu para fazer a verdadeira tradução dos manuscritos originais da Bíblia. John Nelson Darby. Quem era ele? Ele era de origem irlandesa, como William Branham e Columba. Depois de fortes estudos da lei na Universidade de Dublin, na Irlanda, ele termina como um advogado antes de desistir para seguir o Senhor. Como John Wesley, em 1725, ele foi diácono de uma pequena igreja anglicana em 1825. Depois pastor no ano seguinte na região de Wicklow, na Irlanda, antes de demitir-se depois de vários desacordos com seus superiores. Depois de estudos intensos de advocacia, a única coisa que Darby estudou foi a língua. Assim ele podia falar o hebreu, o grego antigo como a sua língua materna. Estudar línguas não é teologia.
Depois disso, seu amigo G.G. Bellet, também um advogado, juntou-se a ele. Doravante dependeu unicamente do Espírito Santo. Darby começou a pregar nas aldeias e campos da Irlanda, atravessando a Europa, a Ásia e a América, condenando a organização da igreja, a presidência da igreja pelo homem, a luxúria e a teologia, e demonstrando já que Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento, chamando todas as igrejas para regressarem às fundações dos apóstolos e dos profetas. Darby falava inglês, francês, hebraico, grego, alemão e italiano. E ele traduzia o Novo e o Antigo Testamento em volta de 1859, antes daquela que Eloy II traduziu pelo pedido da Companhia de Pastores de Genebra. A versão Darby excede a versão de King James, a do rei Tiago. Quando o rei Tiago da Escócia ocupava o trono da Inglaterra sob o nome de James I, ele pediu os 54 melhores intérpretes de Londres, tanto pagãos como religiosos, para fazerem uma tradução que ostentava o seu nome, uma maneira de ganhar os favores dos cristãos. É como se ele desse para todo mundo uma excelente tradução da Bíblia chamada versão Fidel Castro, ou mesmo versão do imperador Boxar I. Mas todas essas coisas são obra da teologia. Mas John Nelson Darby não era um teólogo e não estudou teologia, sendo, portanto, a providência de Deus, que levantou somente um só homem para fazer a tradução da Bíblia. E o profeta Cacu Felipe diz: Deus não pode lidar com um grupo, mas somente com uma pessoa. Comparação da Bíblia Darby com a falsa versão Lois II, que está em língua francesa, mas também vai servir como comparação da Bíblia Darby com essa versão falsa em português de João Ferreira de Almeida. Em Mateus 24:24, a letra C de falsos cristos tem que estar em letras minúsculas, porque isso não é o verdadeiro Espírito Santo, mas espíritos de adivinhação que poderiam atuar como Espírito Santo. Assim, falsos cristos deve ser escrito com C minúscula e não falsos cristos com C maiúscula. Agora, em Apocalipse 1:4 é questão de espíritos com E maiúscula, porque é o Espírito Santo dentro das 7 dispensações. Mas Lois II escreve com E minúscula. A remoção de filho primogênito em Mateus 1:25, para dizer que Maria não teve outros filhos depois do Senhor Jesus Cristo. É propositadamente que eles fizeram todas essas coisas por razões doutrinárias. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, é questão de 7 lâmpadas, isto é, um cartiçal e não 7 cartiçais, que dá 49 lâmpadas, o mesmo para Apocalipse capítulo 11, versículo 4. Todas as falsas versões dizem 7 cartiçais, e um cartiçal sozinho tem 7 lâmpadas, sendo que 7 cartiçais, 7 vezes 7 dá 49 lâmpadas. A alteração é um erro grotesco, é um grande erro. Em João 17:11, Darby diz: eu venho para ti, e não eu volto para ti, porque o Pai está nele. Do mesmo modo, no versículo 12 é questão de teu nome que tu me deste. E em Daniel capítulo 5, versículo 25, Lois segundo não menciona as escritas que foram escritas sobre a parede, isto é, Mene, Mene, Tekel, Ufaicim. Põe em mente que Ufaicim é o plural de Pérez. Em Mateus 24:28 é questão de águia e não de abutres. E já há versões na língua portuguesa
que diz urubu nas falsas traduções para Mateus 24, 28. Em Gênesis 4, versículo 15, é o assassino de Caim que será punido 7 vezes, e não Caim que será vingado 7 vezes. Darby escreve isto. E Jeová disse-lhe: todavia quem matar Caim será vingado 7 vezes. Lós II diz: Jeová disse-lhe: se alguém matasse Caim, Caim seria vingado 7 vezes. Não é a mesma coisa. E em Gênesis 4, 23 e 24, o teólogo Lameque interpretou isso em seu favor a fim de derramar o sangue como seu bisavô Caim. Mateus 11, 23, Ardes não é necessariamente a moradia dos mortos, porque há por um lado Ardes, que é o lugar do tormento, e por outro lado o seio de Abraão. Em Hebreus 3,17, Lós II diz: obedeçam os vossos líderes e tenham por eles o maior respeito, porque eles velam sobre as vossas almas. Mas a Bíblia verdadeira diz que só existe um que vela sobre as nossas almas e também sobre as almas dos nossos líderes, e esse é Deus. Portanto, a verdadeira tradução é quem vela sobre as vossas almas, mas quem vela pelas vossas almas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15 termina com um ponto parágrafo, não um ponto de interrogação, para concluir que o cabelo longo é o véu da mulher. E os comitês que revisaram Lós II reconhecem isso. Em Romanos 16:1 não é questão de diaconisa, mas criada. O versículo 2 mostra isso. Esta mulher estava em auxílio dos santos. É isso que ela fez. Apocalipse capítulo 12, versículo 18 é a parte do primeiro parágrafo, o versículo do capítulo 13. E não é ele levantou, mas eu levantei, porque não é questão do dragão, mas de João. E hoje nós estamos na meia-noite de Mateus 25:6, e ao profeta Cacu Felipe foi revelada que a Bíblia do advogado João Nelson Darby é a Bíblia da noiva desse tempo da meia-noite. Mas hoje a terra está cheia de Bíblias de traduções falsas, e a Bíblia dividiu os humanos, fez uma grande divisão na humanidade. Hoje cada igreja já faz a sua própria tradução. A Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo, a Bíblia dos Mormons, e da mesma maneira as igrejas evangélicas, cada uma vem fazendo a sua própria tradução, continuando então assim a grande divisão que está instalada na terra. E se a Bíblia não vos ajuda a reconhecer o vosso dia de visitação e a mensagem de Deus para a vossa geração, então é inútil ter. É inútil ter a Bíblia se ela não te ajuda a reconhecer hoje Mateus 25:6, que é o profeta Cacu Felipe sobre a terra. Como era inútil para aqueles sacerdotes, fariseus, saduceus terem os rolos dos profetas do Antigo Testamento e recusarem a João Batista. Do que adiantou ter aqueles rolos e recusarem, rejeitarem Isaías 40, versículo 3, que estava diante deles, o qual era o profeta João Batista? Do que adiantou aqueles fariseus, saduceus, zelotes, essênios terem rolos dos profetas do Velho Testamento e ao mesmo momento recusarem, rejeitar Isaías 61, versículo 1, o qual era Jesus de Nazaré diante deles? E é a mesma coisa para esse século 21. Ter a Bíblia e não ter o profeta vivo de sua geração, então ter a Bíblia é uma coisa inútil. E mesmo John Gutenberg, em 1455, que pegou os livros dos profetas e reuniu todos eles em um só livro, formando assim a Bíblia,
E John Gutenberg fez isso porque era o tempo do advento da imprensa, das máquinas e papéis. John Gutenberg não sabia que isso iria fazer um mal para a humanidade, que isso iria dividir a humanidade como a humanidade hoje está dividida. Todos têm Bíblia, todos os padres e pastores têm Bíblia, todos os católicos, protestantes, evangélicos e pentecostais bernanistas têm Bíblia, e eles acham que não tem necessidade de ter um profeta vivo. É a divisão sobre a terra hoje. Agora eu venho para um ponto aqui muito importante, para que vocês entendam a diferença de um profeta para um sacerdote. Um profeta é um homem de Deus, e ele é o único que pode escrever e adicionar um novo livro à Bíblia. Já um sacerdote, o que ele pode ser é apenas servo. Um sacerdote não pode escrever livros. Arão, o pai dos sacerdotes, nunca escreveu um livro ou adicionou um novo livro à Bíblia. E assim também foi com o sacerdote Zadok, o sacerdote Amazias e o sacerdote Elnatã. Os grandes sacerdotes do Velho Testamento nunca escreveram livros. Os escribas escreveram, mas como historiadores, que não colocavam nenhum mandamento e nenhum preceito em seus livros. Olha para o livro de Reis e Crônicas, são apenas relatos da história de Israel. Embora Baruque, filho de Nerias, ousou escrever um livro no Velho Testamento. E ele foi companheiro do profeta Jeremias e tinha escrito um maravilhoso livro. Mas esse livro devia ser queimado em Atos 19:19, no altar que Paulo ergueu ali. Porque ser companheiro, ou filho, ou discípulo de um profeta, isso não vos dá direito de escrever um livro, e por melhor que seja esse livro, devia ser queimado sobre o altar de Atos 19:19. E no Novo Testamento, Barnabé também, que andava com Paulo, teve a ousadia de escrever um livro. E o profeta Jacó Filipe diz: e eu retive também para o Novo Testamento a epístola de Barnabé. Irmão, se um livro devesse ser aceito, deveria ser a epístola de Barnabé. Barnabé foi uma referência do cristianismo e fez numerosos milagres que era necessário salvaguardar, e é a ele que coube a honra de apresentar o apóstolo Paulo aos cristãos. Ele não era qualquer um, mas seu livro foi queimado sobre o altar de Atos 19:19. E a Bíblia diz que ele terminou por ser arrastado numa espécie de corrupção, de modo que ele mesmo escreveu um livro, enquanto que não é profeta mensageiro. E nas epístolas de Paulo, vimos raramente o nome desse vigoroso combatente da fé. Mas, irmãos, Barnabé devia escrever? Não. Ele sabia muito bem, através do Antigo Testamento, que só um profeta mensageiro estava habilitado a escrever. Mas ele viu que ele era qualquer coisa com os milagres que se fazia pela sua mão. Quando viu por toda parte que a Bíblia não diz Paulo e Barnabé, mas Barnabé e Paulo, sobretudo em Atos 13, versículo 2, pensou que ele tinha pelo menos o mesmo ministério que Paulo. Ora, dois profetas mensageiros não podem trabalhar sobre a terra ao mesmo tempo. Quando viu tudo aquilo, seu coração se elevou como Uzias, e pensou que podia escrever. Certamente pensou no seu coração: é pelo Espírito Santo que se escreve, e é por isso que no Antigo Testamento é o profeta mensageiro único que escrevia. Mas se no Novo Testamento Deus espalhou o Espírito Santo sobre todos, e que mesmo o véu do templo rasgou-se, o que me impedia de escrever se o Espírito Santo ele mesmo inspira-me, ou faz pela minha mão para a edificação da igreja? E como Paulo, ele, Barnabé, escreveu uma epístola maravilhosa, mas na frente do altar de Atos 19:19, perguntou-se: de quem é essa epístola? Não se procuraram erros no que Barnabé tinha escrito, mas perguntou-se: de quem é essa epístola? Vocês veem?
E quando foi dito que era de Barnabé, e Barnabé não era um profeta mensageiro, aquilo foi queimado no altar de Atos 19:19. E o altar de Atos 19:19 está aceso de novo na terra nesse século 21. O profeta Cacô Filipe diz: eu acendi de novo o altar de Atos 19:19. Digam a todos esses que nós esperamos a madeira do altar de Atos 19:19 e que essa madeira são seus livros, os livros de teologia, livros de Edir Macedo, livros de Valdemiro Santiago, livros de Billy Graham, livro de Reinhold Booker, livros de Rebecca Brown. Todos esses que escrevem livros nesse século 21, saibam que o altar de Atos 19:19 foi aceso de novo pelo profeta Cacô Filipe. Os vossos livros são as madeiras que o altar de Atos 19:19 está esperando. E o altar de Atos 19:19 também está esperando esses tratados de igreja, estatutos de igreja, dessas caricaturas satânicas chamadas hoje de igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. E o altar de Atos 19:19 também está esperando as madeiras que são essas alegadas Bíblias de traduções falsas. Sim, as Bíblias de tradução falsas devem vir ao altar de Atos 19:19, porque Êxodo capítulo 20 diz: não mentirás. E este é um dos 10 mandamentos. E se você tem uma falsa versão da Bíblia, e ali tem um versículo acrescentado que foi adicionado, ou uma palavra alterada, saiba que Deus não mente. E se uma Bíblia tem uma mentira, então ela deve ser queimada no altar de Atos 19:19. Como por exemplo Mateus 24:28, que é questão de águia, mas na sua Bíblia de tradução falsa está escrito abutres. Como em João 17, versículo 11, na Bíblia verdadeira está escrito eu venho para ti, mas nas falsas versões está escrito eu vou para ti, separando o pai do filho. Uma doutrina demoníaca. E Romanos 16:11, que não é questão de diaconisa, mas de criada. Ora, se uma Bíblia tem uma mentira, ela é falsa. Eu lhe pergunto, se alguém jogar aqueles carocinhos de chumbinho, veneno de matar rato, sobre uma pizza, e alguém sacudir essa pizza, você tem coragem ainda de comê-la? E é assim que são essas falsas traduções. Elas são morte. Existem várias versões da Bíblia, mas só uma é a verdadeira Bíblia. O altar de Atos 19:19 está esperando que você traga essas falsas versões da Bíblia, esses canários de feitiços, porque o diabo está escondido dentro dessas falsas versões. Nem mesmo William Branham, com a sua King James, que ele utilizava no século 20, William Branham não viu o diabo escondido dentro da sua Bíblia. O profeta Cacô Filipe diz: quando William Branham estava ali na presença de Deus, ele via bem o diabo. Via nas suas linguagens, as suas deslocações, os seus esconderijos. Mas uma vez descido, tudo foi baralhado como uma águia. Revelou o diabo escondido nas igrejas católicas, protestantes e evangélicas. E quando o diabo entrou na sua Bíblia King James, ele não viu mais. De repente tudo estava baralhado e ele levantou, agitou, se escavacou tudo, mas não havia diabo. Ele tinha levantado, tinha agitado e tinha escavado tudo, incluindo o púlpito, exceto a sua Bíblia King James, e Deus chamou e adormeceu também como eles. Mas como um profeta de Deus, o profeta Cacô Filipe queimou a Bíblia King James na Costa do Marfim. E o esconderijo que o diabo estava escondido, que são as falsas versões da Bíblia, foi desvelado, foi descoberto. O clamor da meia-noite soou.
Que Deus possa abençoar seus filhos e filhas nesta geração, que os olhos dos filhos e filhas de Deus sejam abertos e que esta revelação te alcance. Amém.